Olá, amigos e amigas, esse é o ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo dos últimos 13 anos, uma importante ferramenta de organização e mobilização da juventude catarinense, seja atuando em rede com outras organizações, seja também na construção de projetos, pesquisa, formação e assessoria. E ao longo dessa caminhada nós temos encontrado grandes parceiros, como é o caso da Advenit, que é uma organização católica alemã que financia projetos aqui na América Latina, e também a Caritas Brasil. E através dessa parceria e do financiamento delas que estamos gravando essa série de episódios com a temática Juventude, Participação Social e Política, ouvindo representantes de diversos segmentos das juventudes catarinenses. Muito bem, Gabriel. Bem apresentado aí a importância do Instituto da Juventude Catarinense nesses 13 anos de muita organização, muita formação, mobilização e também de construção de novas lideranças com vários sujeitos. E por isso que a gente vai também dialogar com duas jovens aqui sobre a temática do movimento estudantil. E nada melhor a gente trazer presente quando a gente trazer o debate da participação social e na política, mas também no movimento estudantil, o movimento estudantil, historicamente, tem sido uma grande sementeira de formação de liderança. É ali que surgem os grandes quadros, as grandes lideranças que fazem história não só no Brasil, mas também no mundo. Então, é importante a gente trazer presente e hoje a gente vai debater e mergulhar para olhar o que é o movimento estudantil aqui em Santa Catarina, mas também no Brasil, e olhar o seu processo histórico, a sua organização, a sua forma de organização, de mobilização e de luta da juventude brasileira, olhando tanto para a sala de aula, que é um espaço onde que a juventude está e se mobiliza em grêmio estudantil e mobiliza em movimento estudantil em suas diversas fases, mas também nas ruas. Estão sendo os grandes protagonistas, além das ruas, mas também nas redes sociais. E também pautando grandes pautas de interesse, não só para a sua categoria, para a juventude, mas também trazendo pautas que dialogam para a construção de um projeto de nação. Então, a juventude, ela é sujeito histórico de garantia de direito, mas também de protagonismo de grandes mudanças na história da humanidade. E para isso, vamos entrevistar duas grandes jovens, Gabriel. Exatamente. Eu gostaria que tu apresentasse a primeira jovem aqui, que vai estar dialogando e filosofando com nós nesse momento tão importante. Exatamente. Então a gente tem a alegria, né, e a satisfação de ter aqui a Luísa Seibert Aroshi, que está aqui representando o movimento secundarista. Ela é a atual vice-presidenta, né, regional da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Seja muito bem-vinda, Luísa. Oi, gente, obrigada. Muito bem, seja bem-vindo, Luísa. E também temos aqui a Maria Clara Garcia, hoje é representando o movimento universitário. Ela é formada em nutrição e estuda jornalismo na Unisul. Participa atualmente numa série de espaços de movimento universitário. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Legal. A gente já vai, então, iniciando, né, o nosso debate, tentando conhecer um pouco mais vocês, né, Luísa? Conta pra gente, né, quem é a Luísa, onde estuda, quais espaços ocupa atualmente. Então, meu nome é Luísa, eu tenho 18 anos, eu estudo no IFSC, lá da Pedra Branca, eu estudo comunicação visual, eu era presidenta do meu grêmio estudantil. A gente, depois de um longo tempo, assim, sem ter representação estudantil, a gente fez novamente a eleição e conseguiu ter um grêmio estudantil realmente ativo dentro da escola, né? A gente sabe que o IFSC enfrenta problemáticas diferentes da escola pública convencional. E dentro desse espaço a gente conseguiu realizar vários eventos, várias ajudas estudantis. A gente conseguia estar em contato com todos os estudantes lá do campus. Eu também, como o Gabriel falou, sou vice-presidenta regional da UBS, que, para quem não sabe, a UBS ela tem um presidente nacional, mas em cada estado ela tem um representante também para que possa cuidar do estado, para que possa ser a representação mais perto do estudante daquele estado, sabe? Sim. E é isso. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês. Legal. É isso. Seja bem-vindo.
Maria, eu também gostaria que tu, além de fazer essa pequena, breve biografia tua, mas eu gostaria de ouvir também de você, o que mais você poderia pontuar de você, mas também eu queria que você descrevesse o que foi fundamental para despertar você para a militância. O que despertou para Maria ser uma liderança jovem hoje? Olha a carga de responsabilidade que está sobre vocês duas, né? De ser lideranças jovens que estão conduzindo um movimento social. Bom, eu tenho 28 anos, 10 anos a mais do que a Luísa. Eu estou na minha segunda graduação. A primeira graduação eu não me envolvi com o movimento estudantil, até por falta de conhecimento mesmo. Sempre fui envolvida politicamente, sempre tive um pensamento crítico, enfim, mas eu nunca militei efetivamente, não tinha militado, né? E hoje eu entrei na Unisul para fazer jornalismo, que sempre foi o meu sonho, mas já para participar do movimento estudantil, porque eu já estava daí militando no movimento jovem. Eu já era formada, eu estava militando no movimento jovem, eu era secretária de juventude partidária ali de Palhoça. E queria fazer a faculdade, a gente também ia disputar o DCL da Unisul e ganhamos, né, a nossa chapa. Hoje eu sou secretária-geral ali do DCE. E o que me despertou para a militância, mas ainda assim o que me despertou para a militância não foi a minha entrada num partido político, acho que foi a minha criação, assim, por ser criada por mulheres fortes que batalharam muito, que tiveram que conquistar a duras penas. Minha mãe conseguiu fazer uma graduação já tinha 10 anos, ela já estava com 30 e poucos anos. E ainda assim ser uma das poucas pessoas a terem a oportunidade de estudar na minha família. Então, acho que foi isso que me fez assim, não, eu quero estar num movimento que eu consiga proporcionar para que outras pessoas possam chegar nesses espaços, possam ocupar esses espaços. Pessoas que merecem, mas que não têm essas oportunidades, que não chegam essas oportunidades até elas. Então, acho que esse foi o meu principal movimento, a minha principal vontade. E daí foi onde eu fui construindo o caminho, entrando na militância, na juventude partidária, agora na militância do movimento estudantil ali na Unisul. É uma das principais lutas que a gente tem, que é sobre a permanência estudantil, é a garantia de bolsas estudantis. Então, foi isso assim que foi me despertando aos poucos. Bacana, legal. E a gente observa, né, em todos os diálogos, em vários episódios, e no diálogo do dia a dia, que a gente vê que muitas vezes digamos, é um pai, é um irmão, um amigo, né? Alguém que seja referência pra gente, que desperta, né? Também, né? Luísa, como começou a tua caminhada no movimento estudantil, né? Como foi esse primeiro contato na UJS, né? Que se participa. Isso. E também com a UBS. Então, assim como a Maria Clara, a minha trajetória de militância vem de exemplos de casa. A minha mãe fazia parte da UJS, que é a União dos Jovens Socialistas, lá no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, mas eu moro aqui há 5 anos. E durante a faculdade dela, ela foi vice do DCE dela, junto com o Thiago Morbach, que também era o nosso ex-presidente da UJS. Ela foi para muitos congressos, militou bastante, e aí, logo quando a gente se mudou para cá, a gente começou a conversar sobre isso, começou a debater sobre isso, e eu vi que eu precisava me inserir nesse meio, porque era nesse meio que eu ia me encontrar. Era nesse meio que eu ia encontrar os meus princípios, encontrar as minhas lutas, e foi aí que a gente começou a conversar com o pessoal daqui, eu me interessei e tal, a gente começou a se conhecer. Eu fui pro congresso da Uni, que foi o meu primeiro congresso, lá em 2023, foi, né? Eu fui pro congresso da Uni, e aí fui cada vez mais me apaixonando pelo movimento estudantil. E aí eu participei do pré-congresso da UBS, né? Como secundarista. Ajudei a fazer as agendas e tudo mais, ia nas escolas, via como é que era. A gente fundava os grêmios e estava em contato total com os grêmios, direto. Isso em que ano, mais ou menos? Foi em 2024, a gente tem 2024. 24. A gente tem congresso da Uni, da UBS no ano que vem. E aí, logo depois que a gente voltou do congresso da UBS, veio o convite para eu assumir a vice-presidência regional da UBS. E aí, bacana. Como eu já tenho esse amor gigantesco pelo movimento estudantil, eu aceitei. Porque eu acredito que o movimento estudantil é isso, ele muda vidas.
Ele muda muitas coisas, assim, e a gente cria uma perspectiva de vida diferente, a gente cria um senso crítico, a gente cria muita coisa dentro do movimento estudantil. É um espaço, assim, de debate totalmente aberto, onde tu pode falar o que tu pensa, e o que eu sempre digo é o mais legal da gente ir para congresso é a gente ver que as mesmas problemáticas que acontecem onde a gente mora, que acontecem na escola onde a gente estuda, na faculdade, são as problemáticas que a gente encontra, sei lá, em Brasília, no Rio de Janeiro, no Acre, em Manaus. E assim, é assim que a gente muda as coisas, né? Debatendo, conversando, juntando um senso comum e indo atrás da luta. E eu acredito que sendo VCUBS, a gente está conseguindo levar essa luta para frente. Legal, Luísa. O movimento estudantil e os movimentos sociais mudam vidas, né? E transformam não só vidas, mas transformam também a sociedade. Se a gente pegar o movimento de 1968... a explosão dos movimentos sociais e estudantis mudou, é um divisor de água na história da humanidade, né? Eles se levantaram para questionar, inclusive, valores e a estrutura arcaica de uma sociedade preconceituosa. Maria, queremos também ouvir um pouco também de você, como que tu vê, como é que tu se inseriu no movimento estudantil? Como eu falei, eu estava militando na juventude, o nosso grupo de amigos, de grupo político, já estava muito mais inserido no movimento estudantil do que eu, porque eu não estava fazendo nenhuma graduação no momento, eu queria muito voltar para a universidade, eu queria muito fazer o curso que eu sempre sonhei, que era o curso de jornalismo, e eles insistiram por me conhecer, entender que eu era uma liderança importante, que eu seria uma liderança importante ali para participar dessa chapa que a gente estava formando. Eu falei, tá bom, então a gente vai. Acabei participando, a gente disputou e ganhou o DCE. Inclusive, a gente vai ter eleição de novo agora, no próximo semestre. Iremos disputar novamente, né? Mas assim que eu entrei eu tinha uma ideia de movimento estudantil, né? Universitário. Apesar de a minha primeira graduação foi na Estácio, não tinha movimento estudantil organizado. O que eu via dos meus outros colegas, a maioria da UFES, que a gente via um movimento estudantil numa universidade pública. E daí eu entrei numa universidade privada, em que a gente tinha problema, inclusive, de usar a expressão movimento estudantil. Nossa. Porque vinha com esse preconceito de que o movimento estudantil era baderneiro, o movimento estudantil só faz greve, o movimento estudantil... Então, assim, foi uma construção que a gente teve nesses últimos anos ali dentro da universidade. Quando a gente fez a campanha lá atrás, a gente tinha que falar que era representação estudantil. Nossa. Estamos representando os estudantes. Não usar... Hoje a gente já consegue falar em movimento estudantil. Além de ser secretária do DCE, eu sou presidente do Diretório Acadêmico de Comunicação e Artes ali da Unisul. E a gente já consegue fazer como fizemos em março, uma roda de conversa para falar sobre a importância da mulher, sobre feminismo, sobre as lutas diárias da mulher para ocupar espaços importantes, e que era uma coisa que era impensável lá no início, quando a gente entrou na nossa gestão, assim. Então, mas foi assim uma luta que, como eu falei, as pessoas elas tinham uma visão muito diferente do movimento estudantil dentro da universidade, e que a gente teve que ir mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, o movimento estudantil é importante, é o movimento estudantil que garante que aquelas pessoas estejam naqueles espaços, sabe? Mas foi uma luta. Olha só. A próxima pergunta, inclusive, é nessa linha, né? E passo um pouco para a Luísa. Quais têm sido, né, os atuais desafios e aprendizados, né, que marcam o percurso de vocês até então, né? Então, agora a UBS ela vem com algumas pautas, né? Com essa direção atual, que é a questão do passe livre estudantil, porque a gente entende que um estudante, para que ele consiga ter um bom desempenho na escola, ele não
pode trabalhar de manhã, estudar de tarde, chegar em casa cansado. A gente sabe que às vezes a realidade do estudante, elas são variadas, mas às vezes elas são muito complicadas. Então a UBS veio com essa luta agora do passe livre estudantil para que o estudante ele não precise trabalhar para ocupar o espaço que é dele de direito, sabe? Para que ele possa se dedicar exclusivamente ao seu estudo, ao seu dever ali, que é de estudar, e conseguir desempenhar isso de uma forma tranquila e correta. Outra questão também que a gente teve agora, mais voltada para a parte do verão que a gente tinha, também era da sauna de aula, que era uma questão que a gente via aqui em Santa Catarina bastante, onde as escolas elas não têm capacidade para suportar os ares condicionados que são comprados, ou às vezes a escola não tem capacidade, ou às vezes a escola não tem. E aí o aluno acabou perdendo várias aulas, perdendo vários tempos de aprendizado ali, porque a escola não tinha como segurar esse direito de qualquer um, né, de conseguir estar lá e ocupar aquele espaço que é dele de direito, porque a escola simplesmente não tinha capacidade, sabe? E aí são mais ou menos esses os desafios que a gente vem travando agora nesses momentos com a UBS, mas o mais importante é a gente tentar conseguir a questão do passe livre, ainda mais aqui em Santa Catarina, né, que a gente não tem nenhum município, nenhuma cidade com o passe livre, e aqui em Florianópolis, até mesmo na Palhoça, onde a gente mora, a gente vê que a tarifa de ônibus ela vem crescendo absurdamente, onde a gente não consegue mais pagar. Simplesmente a gente não consegue. A gente tem até o cartão de ônibus que é de estudante, mas que ele sai de R$ 8,90 para R$ 4,80. Então, assim, são quase R$10. Isso se tu não tem um estudante, por exemplo, que estuda aqui no Instituto e mora lá na Palhoça, sabe? Então, assim, são coisas irreais para um estudante que, então, até então não trabalha, mas que daí vai ter que procurar um serviço, que nem sempre é um jovem aprendiz da vida, né? A gente sabe disso, nem sempre é da forma correta que um jovem deveria ter o seu primeiro emprego. Então, acho que essa é uma das principais lutas que a gente está travando, tanto nacionalmente quanto estadual. Inclusive, essa questão do passe livre, a gente tem o passe meio estudante, né? Mas no semestre passado, durante as férias, a carteirinha ali de estudante, ela foi suspensa e os estudantes não podiam usar o ônibus, tinham que pagar a passagem inteira. E daí a gente, enquanto DCela da Unisul, o presidente é o Alex, ele é já formado em Direito, ele é advogado e está fazendo agora uma outra graduação. E a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público para as concessionárias de ônibus da Grande Florianópolis que estavam impedindo os estudantes de usarem o passe durante as férias, porque é um absurdo. A gente tem que entender que a meia entrada estudantil, que o passe não é só para garantir que o aluno vá para a escola ou para a faculdade, sabe? É para garantir que ele tenha acesso a espaços de cultura, a espaços de lazer, porque não é só isso que a gente tem que fazer. A gente vê na Unisul, eu acho que na grande maioria das universidades privadas hoje, é o estudante que trabalha o dia inteiro, que faz faculdade à noite, que às vezes tem uma família para cuidar, para prover, e que ele tem que ter direito a esses espaços, sabe? Ele tem que ter direito a lazer, tem que ter direito a se divertir, porque a gente vê cada vez mais jovens adoecidos que ficam que tem que estagnados, né? E que tem que ter essa preocupação de, tipo assim, eu não posso ir num espaço de lazer porque eu não vou ter condições disso, porque eu tenho que pagar minha faculdade, porque eu tenho que botar comida em casa, e não deveria ser essa a realidade, sabe? É uma luta árdua, mas que a gente vai tentando mudar aos poucos, assim. Muito legal, Luísa e Maria, esse relato das pautas e das mobilizações protagonizada nesse momento pela juventude. E aí vocês traz um ponto que é a questão do trabalho. Como que você concilia militância, trabalho e cultura e família, né? E aí, diante disso, uma pauta que está muito gritante e, inclusive, protagonizada pela juventude é a vida além do trabalho, que é o VAT. Né, que tem aí coletado recentemente 1 milhão de assinaturas nas redes sociais e nas ruas também. E é um dos principais movimentos sociais protagonizados pela juventude recentemente, né, com muita força. Como é que vocês veem também a questão ambiental? Né, uma questão que também tem mobilizado, inclusive, a Greta, uma grande liderança. Como é que a gente pode mobilizar e organizar a juventude com essas pautas
nos seus vários espaços, tanto na universidade, na escola, mas também em outros espaços que a juventude está e que não estão dentro da universidade. Maria. Eu acho que é uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu acho que essa é a principal dificuldade, que é justamente de fazer o jovem, o estudante, entender que é importante ele se envolver nessas causas, que é importante ele ter consciência dessas coisas que estão acontecendo, porque a vida no trabalho, além do que só querer descansar no seu mínimo momento que tem livre, assim, eu falo de mim, faço estágio, faço Uber nas horas vagas para complementar a renda, faço faculdade, a gente ainda está em todos os espaços de movimentos que a gente pode conseguir, e às vezes tem um momento que eu não quero pensar em militância, eu quero só ficar assim deitado na minha cama olhando pro teto. Então imagina isso, que a gente tem uma consciência, eu não sei se a Luísa passa por isso também, mas eu vejo pelos meus colegas e companheiros que participam desses espaços, que a gente já tem essa dificuldade, e daí é muito difícil tu fazer esse trabalho de mostrar de levar essa consciência até essas pessoas, né? Eu vou dar o exemplo ali da Unisul, um exemplo pontual, que é sobre as bolsas de estudos, que a gente teve nesse último semestre um corte das bolsas do governo do estado, que é a bolsa do Fundesc. Teve todo esse escândalo da universidade gratuita, e o Fundesc, só para entender, a universidade gratuita são para as faculdades privadas não, comunitárias, e com essa universidade gratuita, as universidades privadas iriam ficar sem bolsas de estudos, porque o UNEDU, artigo 170, 171, enfim, elas iriam deixar de existir, e o governo do estado iria investir as bolsas 100% nas universidades comunitárias. Mas a maioria absoluta dos estudantes hoje, elas estão nas universidades privadas. E a gente não entendia que isso era justo, porque a bolsa tem que ser para o estudante, não para a universidade, para a instituição. E daí foi todo um movimento que a gente fez. Eu não estava eu estava para entrar na Unisul ainda, mas que a gente fez enquanto movimento partidário de juventude, com outros movimentos, com a UCE, com a UBS, com a UNES, enfim, de ir na Assembleia Legislativa, de conversar com os deputados, de bater panela, de fazer barulho que a gente precisava fazer para que a gente garantisse essa bolsa para as universidades privadas. A gente conseguiu o Fundesc, mas que teve aconteceu uma limitação de até 4.000 bolsas por instituição de ensino, mas, por exemplo, a Unisul tem mais do que isso já de bolsa contemplada. A gente tinha entendido que era para novas bolsas, e no final ficaram 580 alunos aptos para receberem esse recurso, sem o recurso, mesmo sobrando recurso na conta do governo. E daí foi um movimento que a gente teve que ir de sala em sala, conversar com os alunos e mostrar para eles que era importante que eles fossem lá para a Leste com a gente de novo. E a gente conseguiu, teve uma audiência pública em que eles não queriam deixar os estudantes da Unisul entrar, que só iam entrar representantes das universidades em si, e os estudantes não, que não tem lógica. Mas nesse momento em que atingiu diretamente os alunos, que a gente viu eles começarem a entender que, é importante que eu ocupe esse espaço para que eu tenha garantia de decisão, para uma decisão que me beneficie, sabe? Mas é difícil a gente conseguir conversar e mudar essa cabeça, sabe? E eu não culpo o jovem, sabe? Eu não acho que a culpa seja do jovem, eu acho que a culpa é da sociedade adoecida que faz ele não ter tempo para isso. E porque é muito mais fácil continuar usando a gente como massa de manobra e não como agente decisivo. Sim, perfeito. Diante dessa realidade, né, que a gente vê que é desafiante, de mobilização da juventude, né, por uma série de coisas que tu listou, né? Uhum. É o dia a dia dele, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar um pouco da saúde mental, né? E muitas vezes tem um filho, né? Né? E diante de toda essa realidade e do desafio de mobilização, a pergunta de 1 milhão para vocês duas seria como a gente faz, né? Como o movimento estudantil faz
para mobilizar a juventude? Quais são as estratégias, as ferramentas? E emendo com uma pergunta no entendimento de vocês, as redes sociais pode ser uma das possibilidades, né, de auxiliar na mobilização, na organização, também numa formação da juventude? Eu acredito que sim, as redes sociais hoje são o principal veículo de comunicação que a gente tem com qualquer pessoa, seja daqui do Brasil ou de outro país. Então, eu acredito que, assim, o movimento estudantil, ele tem essa ferramenta na mão. Assim, o difícil é conseguir encontrar quem esteja aberto para receber o movimento estudantil e para estar ali fazendo as coisas. Eu acho que às vezes o pessoal, eles têm um pouco de medo, assim, de dar a cara a tapa. E às vezes as pessoas até entendem que os principais problemas que acontecem na vida deles é política. As pessoas têm um entendimento disso, mas às vezes elas não querem se comprometer, sabe? Às vezes, por exemplo, a gente teve agora um caso de um dos nossos militantes que foi com a gente pro Congresso da Uni, voltou e foi demitido, porque o trabalho dele era envolvido com política. E aí, onde já se viu uma pessoa tá ali trabalhando e tu não poder expor a tua vida pessoal nas tuas redes sociais, tu voltar pra cá e ser demitido. Eu acho que é por isso que as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de receio, sabe? Porque o movimento estudantil, ele é cansativo. Mas até o que a Maria Clara falou antes sobre a gente colocar a cara a tapa e ir pra luta junto. Porque, assim, uma pessoa só gritando não faz tanto barulho quanto todas que passam por aquelas problemáticas nos seus dias, né? Então, eu acredito que as redes sociais são, sim, uma manobra para a gente conseguir trazer esse pessoal para perto do movimento estudantil. E para participar do movimento estudantil é muito fácil, né? É só tu entrar em contato com qualquer um dos militantes. A gente está sempre à disposição para conversar com qualquer pessoa sobre o movimento, sobre as coisas que acontecem na escola, no DCE, na faculdade. Porque a gente fala disso toda hora. Então, assim, a gente, às vezes, a gente cansa bastante de falar disso, mas é isso, né? A gente gosta e é o meio que a gente está inserido, então eu acredito que o movimento estudantil sempre vai estar de portas abertas para quem quiser participar dele, para quem tiver vontade, para quem tiver alguma problemática para ser resolvida. Eu acredito que o movimento estudantil é uma família também. Bacana. É uma família mesmo. Eu me encontrei assim, no movimento estudantil e falando das redes sociais, eu acho que essa é a forma. É uma comunicação clara, principalmente, sabe? E certeira que fale com esse público, porque a gente muitas vezes, e é uma coisa que eu brigo bastante, que a gente se perde na comunicação, às vezes, falando muita teoria, sabe? É muito texto, é muito né? texto, muita teoria. Não, gente, vamos... É diálogo claro, de forma prática, para ele entender. Perfeito. Assim, ele não quer saber qual é a tese para não... Não, ele quer entender que, assim, olha, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter oportunidade, eu preciso disso. Tem que ser algo orgânico, né? É orgânico É o que também. a gente fala em qualquer escola que a gente vai conversar com os estudantes, por exemplo, para formar um grêmio estudantil. Assim, uma campanha, ela sempre dá mais certo quando ela é feita de forma orgânica. Quando as pessoas estão ali conversando. Às vezes, assim, a gente teve agora, nesse ano agora que passou, a gente teve a eleição do grêmio do Instituto ali, do IEE, né? E a gente viu, assim, que a chapa que teve um melhor desempenho foi a chapa que estava ali toda hora com o pessoal, que fez ações durante o recreio, que postou vídeo de dancinha sobre a chapa, sabe? Que estava ali junto com o pessoal, engajando, e que o pessoal tinha vontade de fazer parte daquilo, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto, a gente conseguir fazer com que os estudantes se enxerguem naquilo. Que não seja, né? que não seja algo tão distante quanto parece ser, porque na realidade não é. A gente está aqui hoje falando, mas a gente senta em qualquer mesa para debater com qualquer estudante a qualquer momento, sabe? Então, assim, o movimento estudantil é isso, é a gente conseguir fazer, eu acho que de uma forma mais orgânica, para que as pessoas consigam se sentir dentro daquilo. E diálogo, né? Exato. Perfeito. E só se o Ernesto me permite, nas redes, então, e obviamente nas ruas, né? Com certeza, isso. né? Eu queria só tocar um ponto que no último episódio que gravamos há pouco tempo atrás, conversávamos que também muitas vezes é a construção das relações também, né? Os espaços de afeto, né? O movimento estudantil, os movimentos, né? Então, também eu acho que é um ponto, né? Quando tu constrói relações, né? De companheirismo, de solidariedade, né? Importante isso também, né? E acho que se sentir acolhido, sabe? Exato. Porque
da mesma forma que a gente está ali para brigar pelo estudante, a gente está ali para escutar também. Porque, às vezes, o que tu falou foi muito importante sobre uma voz e várias vozes, né? Porque uma coisa sou eu, Maria Clara, estudante de uma universidade, lá bater na porta da reitoria, da direção, da coordenação, pedindo uma demanda. Outra coisa é uma representação que está representando todos os estudantes e lá conversar. Que aquela coisinha, uma formiga não é uma formiga, mas o formigueiro incomoda bastante, né? Exato. Então, acho Pegando que isso é importante. sobre esse ponto, Maria e Luísa, a gente sabe da força e do protagonismo histórico do movimento estudantil, né? Já colocamos aqui como sementeira de formação de liderança. Mas existe também na sociedade de forma geral, há uma desmobilização e um movimento para que enfraqueça as instituições. O teu relato, Luísa, é forte. Que está acontecendo de várias pessoas que colocam seu posicionamento ideológico nas redes sociais são demitidos, né? Inclusive, prefeito que não aceita dar entrevista, Maria, para nossos colegas jornalistas, que se ele souber que é de esquerda. Então, assim, mas por um outro lado, a gente sabe da importância desses instrumentos. Tu trouxe, uma pessoa sozinha não tem força, mas uma organização, um sindicato, um movimento tem uma grande capacidade de conquistar, e a gente só conquistou onde que todos os direitos foi através da mobilização social. A pergunta para nós aqui: o movimento estudantil continua sendo esse instrumento político organizativo de mobilização e de demonstração de força política na sociedade? E como que a gente pode fortalecer mais o movimento estudantil? Eu acho que sim, que vai ser sempre. Eu acho que o jovem é um movimento, é um instrumento de mudança, que o movimento estudantil é um instrumento poderosíssimo, mas a gente passou por um enfraquecimento das instituições por questões de polarização política e por uma pandemia em que o jovem deixou de se comunicar e de se relacionar, né? Isso foi uma coisa que, ao meu ver, né, uma observação minha de que isso acabou enfraquecendo um pouco o movimento estudantil, mas a gente vem do Congresso da Uni de 2023, o Congresso da Uni que teve agora há pouco, a gente vê que tá voltando, sabe? E tá voltando com força. força. Tá voltando com força. Que alegria. E é assim, eu fico arrepiada. É muito importante, porque a gente veio, como eu falei, de um período de pandemia, em que o jovem adoeceu fisicamente e mentalmente, em que a gente perdeu esse elo e relação entre as pessoas, e que a gente veio construir, e que foi muito difícil de a gente conseguir que ele voltasse a entender que essa relação com o outro é importante, sabe? E agora a gente está conseguindo, e eu fico muito feliz por a gente está conseguindo se organizar de novo e por a gente estar conseguindo ser ouvido de novo. A gente também ficou por muito tempo... eu fiz parte, agora não, porque teve agora a eleição da nova gestão do Conjuve, mas até então eu fiz parte do Conjuve. E a gente veio de um período... Eu não vou falar quantidade, porque eu sou péssima para lembrar de número, mas a gente veio por um período muito longo que a gente não teve... que os conselhos de juventude estavam largados, a gente não teve encontros, a gente não teve congresso as conferências de juventude, e daí agora estão sendo retomadas, agora está sendo... não estou mais no Conjuve, mas tem colegas que estão no Conjuve que estão fazendo esse movimento muito importante aqui no estado, de irem nos municípios, de fundarem os conselhos de juventude nos municípios, para que os jovens voltem a participar dessas decisões, sabe? Mas foi desafiador, mas eu sinto que está melhorando, assim, novamente, né? Isso é... Maria e Luísa, só me permita, além da pandemia, veio todo um conjunto de estrutura e de aparelhos ideológicos para tentar desconstruir o sindicato, os partidos políticos. Um projeto político. É um projeto político, Gabriel. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem que levar em consideração. A gente vem de um processo histórico de muito tempo de deslegitimar as estruturas organizativas. Então, legal, né? esse relato. O Congresso, o STF... Criminalização da política. Da política. Sim, exato. Exatamente. E eu vejo que talvez, assim, essa polarização que a gente teve nesses últimos tempos, eu acho que talvez foi até pior
do que a pandemia em si, porque, assim, a gente vê que a qualquer momento tudo que tu fala pode ser usado contra ti a qualquer momento, porque tudo é tirado fora de contexto. E a gente vê isso agora, por exemplo, como tu falou do prefeito, né? A gente tem um caso também ali no Instituto, que essa semana é a Semana do Estudante, e a gente pensou em levar a urna do plebiscito popular para que os estudantes conheçam o que é o movimento e também possam votar de uma forma mais fácil e acessível ali dentro da escola, porque a escola é um espaço de politização também, e é uma coisa que a gente vê que os estudantes cobram bastante dentro do Instituto, que é a maior escola da América Latina, né? E a gente está tendo uma resistência da direção nesse sentido. Tá tendo uma resistência da direção, porque onde já se viu vocês quererem colocar uma coisa tão política dentro da escola? A gente vai ver com a sede, nenhuma outra escola tá fazendo, e aí? Só que não é por esse caminho que eles têm que ir. Eles têm que entender que a escola, querendo ou não, é laica, não tem lado nem direção política, e que os alunos, eles precisam aprender todos os lados e escolher o lado deles. É direito deles poderem ver isso. E a gente vê que essas manobras, assim, que a gente vai sendo impedido de fazer dentro das escolas, dentro dos espaços, a gente vê que isso enfraquece muito o elo com as pessoas. Porque, às vezes, a gente não consegue, a gente fica de mãos atadas. Não tem muito que a gente possa fazer. A gente tenta, a gente grita, a gente vai atrás, mas, mesmo assim, é cortado de todas as formas. E o pior que eu vejo é quando quem era para nos representar, que são os nossos deputados, senadores, enfim, eles contribuem para esse ataque, essa deslegitimação, assim, desses movimentos, né? Hoje eu faço estágio dentro da Assembleia Legislativa, na imprensa da casa, então eu acompanho muito de perto todos os projetos de leis que saem, assim, e daí por gostar desse meio, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas em todas as casas legislativas, e a gente vê projetos que criminalizam esse tipo de situação, como se a escola, como se dentro da escola, como se dentro da universidade não fosse espaço para a gente debater política. Não, é justamente isso. Talvez não seja, que eu também discordo, mas partidarismo, mas as pessoas têm que começar a separar isso, sabe? Porque é debatendo política que a gente vai conseguir falar. Política é política pública, sabe? Não é... É ideologia também, mas enfim... Mas que a questão, eu acho que a questão é outra. Eu acho que é a pessoa entender o que é direita e esquerda. Não chega numa questão partidária. A gente fala bem antes disso. É uma coisa bem mais a fundo, que tu não precisa chegar lá e falar que tu é bolsonarista, que tu é petista. Hoje, falar da maior polarização que a gente tem no nosso país, né? Eu acredito que seja por esse lado. Disso, é para além disso. É isso. É a vida das pessoas. Exato. É isso, da passagem ser 9,80. Isso. Gente, tem uma tarifa lá na Palhoça que é R$20. Nossa. E um ônibus que não funciona. Exato! Gabriel, só uma questão antes de você fazer a próxima pergunta. Luísa, as perguntas que estão lá no plebiscito são perguntas para a gente discutir um projeto de nação do Brasil. Exato. Como que uma direção da escola não compreende que aquilo que está com as perguntas são as perguntas essenciais para a gente pensar um projeto de nação? E aí, Maria, na Alemanha, as crianças, desde o primário, fazem eleição entre eles para discutir as lideranças dentro da escola. Gente, até eles isso fazem foi um problema lá. Então, assim, isso não é educação política, isso é educação cidadã. Países desenvolvidos, superdesenvolvidos, vamos pegar a Alemanha, eles fazem com que as crianças disputam. Desde pequeno. Aprender a democracia, aprender que a democracia, como a democracia funciona dentro de um país, né? Não, perfeito. Tá sendo muito rico esse debate. Infelizmente, a gente vai começando a se caminhar um pouquinho mais pro final, assim, mas a gente vê que é preciso mesmo debater, né? A gente já percebeu que a gente tem grandes desafios, né? Não só enquanto sociedade, mas o movimento estudantil não é uma ilha, então também ele vivencia no dia a dia esses desafios, mas a gente sabe que para além desses desafios, no último período também tiveram vitórias, né? A partir da luta, né? Com certeza dos espaços que vocês participam. E a gente gostaria de saber quais foram as últimas conquistas, enfim, o que está projetado.
Então, uma das grandes vitórias que a gente teve agora da UBS foi a questão do pé de meia que foi aprovado, né? Olha só. O pé de meia estudantil que visa que o estudante de baixa renda ele ganhe um valor de R$250 por mês e aí a cada ano que ele termina da escola ele ganha mais R$1.000 para ele deixar guardado ou utilizar da maneira que ele preferir. E ainda se ele conseguir fazer o Enem e junto do Enem já vem a isenção da taxa, né? Que a gente sabe que é uma taxa também bem carinha. Ele ganha mais 1.000, eu acho. Se ele conseguir concluir os 2 dias de Enem, ele ganha mais 1.000. Então, assim, acho que foi uma forma da UBS tentar dar uma volta nesse sistema que a gente tem, sabe? Tentar com que o estudante veja que ele tá ali e que aquele estudo dele é extremamente importante para que ele consiga crescer na vida, seja profissionalmente, a vida pessoal. E eu acho que esse auxílio do pé de meia veio agora para ajudar muitos estudantes que precisavam e não tinham de onde tirar esse dinheiro, sabe? E eu acho que é isso. Essa foi uma das grandes vitórias que a gente teve agora enquanto movimento estudantil secundarista. Bacana, com certeza foi uma vitória e quando a gente fala em projeto de país, a gente está falando, né, de investimento de fato, né, no acesso, política pública, com certeza. E você, Maria? O pé de meia foi extremamente importante. A gente leva aqui no estado, principalmente a Bolsa do Fundesc, que eu já havia comentado, foi uma conquista muito grande, muito importante para garantir que os alunos permaneçam na universidade, porque eu costumo falar que entrar na universidade é difícil, mas permanecer é mais ainda. Então, assim, para garantir que aquele aluno tenha tem a garantia de finalizar o seu estudo com uma bolsa. É uma ótima bolsa, normalmente tem um percentual bom, vai de acordo com o índice de carência, mas foi uma luta árdua, mas que a gente conseguiu garantir, assim, tão... aquece o coração quando a gente recebe mensagem de alunos, assim, eu acredito que vocês devam receber também, que a gente recebe mensagem de aluno agradecendo, sabe, aluno que o pai tinha vendido o carro para conseguir pagar uma primeira mensalidade da faculdade e daí conseguir a bolsa e emocionado, assim, sabe? De, meu Deus, é o sonho da minha vida, é o sonho da minha família eu fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, é o sonho da minha família eu fazer uma faculdade, eu entrar numa faculdade. Eu acho que essa é a nossa principal vitória mais recente, assim, foram essas bolsas do Fundesc, assim. Que bacana. Muito bom mesmo saber disso. Muito bem, Luísa e Maria, Gabriel, assim, é uma riqueza tamanha, né? A gente ouvir duas jovens que inspira muita esperança, né? A gente que já está com os cabelos um pouquinho mais brancos, Gabriel. A gente já passou eu só tenho mais um ano de juventude, tá, gente? Mas eu ainda tenho vários. Ainda tem bastante. Mas assim... Tem mais uns 10 ainda. Que legal, né? Por isso que o Gonzaguinho tá muito certo no clássico da música, né? Eu acredito nessa moçada que não foge da luta por nada, né? E nesse sentido, Maria e Luísa, dessa juventude que não foge da luta por nada, que é a esperança, que é o sujeito revolucionário, que é o sujeito protagonista de grandes transformações na história, o que vocês diriam para a juventude, aqueles que estão na militância já, e para aqueles que ainda não estão na militância? Aqueles que ainda estão lá e que ainda não despertaram para esse mundo de uma leitura crítica, de uma leitura de classe e de uma leitura que precisa fazer uma transformação societária, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acredito que o que eu tenho para dizer pro pessoal é que eles não tenham medo de começar e, às vezes, de enfrentar um plenário cheio de gente para falar, um ato gigantesco onde a gente sobe em cima do trio elétrico e bota a cara e fala. E é isso, sabe? É não ter medo de se posicionar, não ter medo de errar, porque em qualquer parte da nossa vida a gente tem o direito e o dever até de errar para que a gente consiga aprender e melhorar. Eu acredito que é isso, é não ter medo de ir, tentar e sempre vai ser bem acolhido, sabe? Eu acho que esse é o recado para a juventude, de não ter medo e botar a cara. Bacana, gente. Esse era para olhar para... Sim, fique à vontade. Não, só para... Sim. Eu acho que não ter medo é essencial, mas que entenda
que se você não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. E normalmente quem ocupa não pensa na gente. Ocupem os espaços, não tenham medo de ocupar esses espaços de decisão, porque quem vai ocupar vai decidir pela gente e eles não pensam na gente, eles pensam neles. Então, é importante, se unam e não tenham medo. Acho que é isso. Às vezes eles tanto não pensam quanto não nos escutam, né? E como não estão nem aí também. Exato. É isso, gente. Bom, Ernesto, a gente quer, então, em nome do ICJ, a você, Maria, a você, Luísa, agradecer, né, a terem aceitado o nosso convite. A gente ficou extremamente feliz, honrado com a participação. O debate aqui foi muito rico e a gente conta com vocês em outros momentos, né? A nossa ideia, como eu comentei no início, o ICJ tem trabalhado bastante em rede com outras organizações que atuam com juventude. Essa ideia é fortalecer cada vez mais. Gabriel, me permita fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro. Mas diante da riqueza do debate também, eu gostaria de perguntar para vocês quem é a inspiração para vocês? Em quem é as referências que vocês, assim, dizem, que legal, olha aquela pessoa, aquela liderança, né? E como é que vocês se alimentam nesse dia a dia desse fazer militância? Eu acredito que a minha principal inspiração, sem dúvida nenhuma, é a minha mãe e a minha avó, que me criaram desde pequenininha, sozinhas, e que me mostraram que, assim como tu falou antes, são duas mulheres que sempre trabalharam em setores públicos. Minha mãe é professora, minha avó era guarda municipal, mas era guarda municipal que ficava em escola, então ela sempre estava em contato com todo tipo de jovem e sempre tentando acolher e ajudar da melhor forma possível. Então eu acredito que elas duas, assim, me inspiram muito, e o que me deixa muito feliz, assim, às vezes, apesar de estar muito cansada do trabalho que é árduo e que não para em nenhum minuto, é a gente ver que o estudante vai lá e consegue manter um debate com ideias convictas, que ele sabe o que ele está fazendo, por exemplo, que ele consegue conduzir um grêmio estudantil, que ele vai ir para a faculdade sabendo o que são os movimentos estudantis, o que são as entidades. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa feliz enquanto representatividade. Que bacana. E copiando a resposta, minha mãe e minha avó também. A minha avó, que hoje tem 97 anos, nasceu em 1928, mulher não tinha nem direito a voto ainda. Verdade. E ela estudou, não teve estudo, ela mal sabe escrever o próprio nome, mas que ainda assim é uma pessoa que tem consciência de classe, que sempre lutou por ajudar o próximo, sabe? Ensinou muito isso para nossa família, sobre amor, sobre fé e sobre partilha, sabe? É muito importante. E a minha mãe, que já veio numa geração, mas que ainda assim, que enfrentou o meu avô, que com 12 anos ela começou a fazer faxina na casa de vizinhos e ser babá para ela conseguir pagar o passe para ela ir para estudar no centro do município ali em Palhoça, para poder estudar, porque o meu avô falava que mulher não tinha, filha dele não ia estudar, e ela falou, não, eu vou estudar, e eu vou estudar, com 18 anos eu sair de casa porque eu quero continuar uma faculdade, eu quero ter uma faculdade, eu quero ter uma profissão, e que sempre batalhou muito para que eu tivesse essas oportunidades também. Então, assim, são duas mulheres que não são da militância partidária, não são da militância do movimento estudantil, mas que são lideranças, assim, na vida, e exemplos para mim para sempre, assim. E o que te inspira a continuar sempre no dia a dia da militância? Garantir que outras mulheres como ela, que outras mulheres não precisam passar por tudo que elas passaram para terem condições dignas, para terem direito a estudo, para terem direito ao mínimo, ao básico, sabe? Que é respeito e educação. Dignidade. Exato. Muito bem, Gabriel. Maria, Luísa, o debate muito bom, riquíssimo. E nesse sentido, a gente queria deixar para vocês um texto, As Tarefas Revolucionárias da Juventude, em nome do Instituto Catarinense, porque são três textos que são bem importantes, que também dialogam um pouco com a narrativa o que nós tivemos dialogando aqui. E nesse sentido, a gente queria compartilhar com vocês, sejamos
sementes. Sejamos Sempre. sementes. Sejamos sementes. E a gente vai chegando ao final, mas antes, né, pedir para vocês, se puderem deixar ali as redes sociais de vocês, para que o pessoal que está nos assistindo possa seguir vocês, né, e manter diálogo. Bom, o meu user é @mclarasantosSG. Bacana. É @Lu_Seibert com um pontinho entre o R e o T. Bacana. E aí a gente também tem os users das entidades, né? Que é @UBSOficial. E também a gente tem @o JS Floripa, o JS_SC e o JS_Brasil também. A gente tem o @DCE Unisul, que lá vocês conseguem tanto quem é estudante da Unisul quanto quem não é, porque lá a gente expõe também todas as lutas que a gente faz para além da universidade, e é muito importante que sigam. Também tem os outros movimentos estudantis, que é o da @Unioficial, @UCE também. O CE na rua? Na rua, isso. @UCE na rua, que é importante que sigam, que acompanhem as lutas que a gente faz diariamente. Perfeito. Muito obrigado novamente. E nos vemos em outra oportunidade, né? Para você que nos acompanha até o presente momento. A gente também pede que siga, né, o ICJ nas redes sociais, no Instagram, TikTok e também no YouTube. Muito bem, Gabriel, Maria e Luísa. E logo vamos lançar a terceira temporada. Esperamos que seja a temporada da primavera juvenil, que vai vir aí logo, né, florescer novas lutas, novas organizações, novas lideranças e novos sujeitos que assumem o papel de protagonista na história. Assim esperamos e assim vamos continuar lutando e cumprindo o papel, Gabriel, que o Instituto tem de organizar, de formar, de fazer pesquisa, e esse é um trabalho muito lindo que nós vem fazendo. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, gente. Se vocês puderem deixar, então, para quem está nos assistindo até o momento, Eu não lembro meu user. o Instagram de vocês. Eu sou uma pessoa jovem, mas muito Quer pegar lá, analógica. ô? Eu tô sem meu celular aqui. Então tá, manda lá. Tu não sabe decor? É que eu tive que mudar recentemente por tá. questões políticas. Tá? Corta. O meu... Esse vai para os melhores momentos. Meu celular aí, por gentileza.